Meus prezados e queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós, mais uma vez, pela graça de Deus, com mais um vídeo aqui na TV Caminho Livre. Apesar e a despeito de todas as perseguições que a gente recebe, toda a oposição que a gente acaba recebendo, nós estamos aqui nos desincumbindo de uma tarefa, de uma responsabilidade que Jesus nos passou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa é a nossa autoridade. Essa aqui é a nossa autoridade, ó. Isso aqui é a nossa autoridade. Eu hoje não aceito absolutamente ninguém, né, que venha levantar o tupete ou o narizinho, empinar o narizinho para mim, dizendo o seguinte: eu sou pastor, ordenado, tenho um diploma de bacharelado em teologia, de mestrado em teologia, de doutorado em teologia, eu tenho autoridade, você não tem. Isso para mim é bobagem. Não estou falando que é inútil, né? Não estou falando que isso não é bom você fazer um bacharelado, um mestrado, um doutorado. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é se utilizar disso como querendo transmitir a ideia de que por algum motivo ou por esses motivos você seja superior àquele a quem você está se dirigindo. Bobagem, tá entendendo? A única autoridade que eu reconheço é essa aqui, ó. Viu, Igreja Adventista? Essa aqui é a única autoridade que eu reconheço. Estava acabando de falar com um irmão muito querido, lá do Rio de Janeiro, ele já me autorizou a citar o nome dele. O conheço desde o ano passado, conheço através da TV Caminho Livre, através do telefone, né? Nós mantemos contato pelo WhatsApp aqui, frequentemente. E eu gostaria de saudar pela primeira vez aqui na TV Caminho Livre um irmão amado, querido, que eu tenho muito respeito por ele, um amor fraternal por ele. Esse amor, quem me incutiu esse amor por ele foi Jesus Cristo, nosso Senhor. É meu irmão, meu amigo Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro. Se não me engano, é Campos dos Goytacazes, uma cidade em que ele reside. Eu não sei, talvez eu possa estar até equivocado, mas se não for, Maurício, se estiver me assistindo, me corrija aí, meu irmão. Maurício, como eu disse, é uma figuraça, é uma pessoa sensacional. O Maurício me contou a experiência dele, a primeira experiência dele com a TV Caminho Livre. Como é de praxe e como acontece na maioria esmagadora das vezes em que um adventista se depara com um vídeo aqui da TV Caminho Livre, ah, as pessoas ficam com um pezão atrás, né? Muito atrás. Eu não vou assistir esse camarada, não. Esse camarada tá falando mal da Igreja Adventista. Eu amo a Igreja Adventista, eu gosto da Igreja Adventista. A Igreja Adventista, para mim, é a igreja da verdade, é a igreja remanescente, não é a igreja igual a ela, é a única igreja que prega a verdade, que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus. Então, né, as pessoas ficam com um pezão atrás quando se deparam pela primeira vez com um vídeo nosso aqui da TV Caminho Livre. E com o Maurício não foi diferente. O Maurício me contou toda a experiência dele. Mas aí parece que o Espírito Santo, né, o influenciou a assistir primeiro, aquele primeiro vídeo meu, tal, né, que eu gravei em 2017. E a partir dali, o Espírito Santo conseguiu incutir no Maurício uma pitadinha de curiosidade para saber até que ponto eu iria na questão da pregação do Evangelho, né? Porque no meu primeiro vídeo eu já afirmo: a Igreja Adventista do Sétimo Dia não sabe o que é Evangelho. Não sabe, não tem Evangelho verdadeiro para pregar para sua membresia. E até eu descobrir isso, eu fiquei patinando muitos e muitos anos dentro da Igreja Adventista, né? Então, quando o Maurício, através dessa cutucadinha que o Espírito Santo deu nele, para continuar assistindo os meus vídeos, para saber até onde eu iria, aí o que acontece? O Espírito Santo vai trabalhando com ele, fora do canal. Fora do canal, o Espírito Santo vai trabalhando com ele. O fato de ele ter encontrado a TV Caminho Livre só serviu para aguçar a sua mente, né, o seu intelecto, para algo que pudesse ser novo para ele. E ele, inspirado não, movido pelo Espírito Santo, começou a estudar Romanos sozinho.
sozinho. Começou a estudar Romanos. E com o auxílio luxuoso, abençoado e santo do Espírito Santo, começou a entender Romanos. Começou a entender Romanos. Começou a entender Evangelho. E foi só depois que ele, por obra do Espírito Santo, passou a entender Evangelho, é que ele entrou em contato comigo. Ou seja, não foi a TV Caminho Livre que chegou até o Maurício primeiro, né, com a mensagem do Evangelho. Não fui eu, não foi nenhum de nós que trabalhamos, que militamos aqui na TV Caminho Livre. Foi o próprio Espírito Santo que agiu na mente e no coração do Maurício, revelando-lhe mensagens, revelando-lhe preciosas gotas do Evangelho no livro de Romanos. Que coisa maravilhosa, né? Maurício se converteu ao Evangelho verdadeiro de Jesus, depois que ele passou a entender o Evangelho, estudando Romanos. Ali, ele, com o Espírito Santo, servindo de seu professor. Então, depois disso, é que ele entra em contato conosco, e aí nasce uma amizade, uma irmandade, né, entre nós. O Maurício passa a me confidenciar algumas coisas, especialmente relacionadas ao conteúdo de suas mensagens dentro da Igreja Adventista. Ele ainda está dentro da Igreja Adventista, até quando a gente não sabe. Eu já disse para ele sabe disso, que o tempo dele dentro da Igreja Adventista já está com uma data pré-determinada, né, de validade. Ele não vai ficar muito tempo lá dentro, porque já estão começando a pressioná-lo, né? Ele me mostrou aqui alguns áudios de um irmão que assistiu um sermão dele num domingo desses aí, e que se sentiu incomodado, pensou em procurar o pastor, mas não quis procurar o pastor sem antes falar com o Maurício, e de tal modo que esse irmão, né, com toda a educação, com toda a gentileza, né, pisando em ovos ali e tal, estava advertindo o Maurício, né, estava fazendo algumas observações em relação ao conteúdo do seu sermão. Aí eu pontuei algumas coisas dessa fala desse irmão aqui, coisas típicas de um adventista escravo do sistema. Coisas típicas de um adventista que nunca entendeu o Evangelho, acha que conhece o Evangelho, acha que entende o Evangelho e quer censurar o irmão que já conhece o Evangelho verdadeiro, que está semeando o Evangelho verdadeiro dentro da Igreja Adventista. Aí ele vem com calvinismo versus arminianismo, vem com aquelas churumelas denominacionalistas, né, que não levam ninguém a nada. Isso não é doutrina adventista, é como se a Igreja Adventista fosse a autoridade máxima em termos de doutrina. Para a membresia né? Para a membresia autoridade máxima. A igreja é autoridade. Não é isso aqui. Não é isso. Isso aqui não é autoridade para a Igreja Adventista. Ela arrota por aí que crê no está escrito, mas é mentira. É mentira. No que diz respeito ao Evangelho da graça do Senhor Jesus, isso aqui, ó, que se chama Bíblia, Palavra de Deus, não constitui autoridade para a Igreja Adventista. O que é autoridade para a Igreja Adventista? A própria igreja. Ela constitui-se, portanto, num fim em si mesma, né? Num fim em si mesma. Em toda a semana de oração, em todos os programas da igreja e projetos da igreja, que eu considero como cadeiras de balanço, projeto cadeira de balanço. O que a Igreja Adventista faz é isso. Por que cadeira de balanço? Porque ela dá aquela falsa sensação de que você está vivo, está se movimentando, está fazendo algo, mas como é que é? Você fica assim na cadeira de balanço. Você só faz isso, você só se movimenta, mas você não sai do lugar. Você não vai para lugar nenhum. Você não tem objetivo nenhum numa cadeira de balanço. Você só fica assim. São os projetos da igreja. Então, em todo projeto da igreja, em todo programa da igreja, aí sobe lá um pastorzinho todo engravatado, todo bonitinho, todo passadinho, todo perfumadinho, com a vidazinha resolvida, porque recebe tudo da igreja. A Igreja Adventista é a única que faz isso, que tem mais aquilo, que não sei mais o quê, que tem espírito de profecia, é a única que guarda os mandamentos de Deus. Olha, isto é lixo. Isto já me indignava quando eu ainda estava lá dentro. Não era possível eu permanecer mais tempo, mais do que eu permaneci. Não era possível mais, né? A minha paciência estourou, havia estourado há muitos anos, né? E eu segurando a onda ali, porque eu não tinha ainda, como eu já disse várias vezes aqui na TV Caminho Livre, cacife espiritual para poder deixar a igreja.
Eu não tinha esse cacife espiritual. Fui adquirindo isso ao longo do tempo, graças a Deus. Deus foi me dando sabedoria, entendimento, fazendo com que eu baixasse a minha bola, baixasse o meu narizinho prepotente, né? Fala, olha, baixa a sua bola, porque a igreja adventista não tem verdade nenhuma em termos de evangelho. Em termos de evangelho, ela não tem. Ela não tem conhecimento, não tem entendimento de evangelho. Né? Então, assim, baixa a sua bola, Deus falando comigo, né? Baixa a sua bola, que eu vou te mostrar o que é evangelho. Já que você quer saber o que é evangelho, eu vou te mostrar. Então, esse irmãozinho que fez essa abordagem via WhatsApp para o Maurício, ele fala sobre sua opinião, né? São tópicos que eu anotei aqui. Na minha opinião, beleza, opinião. A minha consciência está me pressionando. Pressionando para quê? Para denunciar o Maurício ao pastor, né? A direção da igreja como um todo, evidentemente. Então, eu me acho envolvido, eu me acho, eu perdi a palavra que eu queria utilizar, imbuído da responsabilidade de advertir o irmão, de fazer com que o irmão esclareça para mim, para o pastor e evidentemente para toda a igreja, o que é que o irmão está pregando mesmo, porque na minha opinião, o irmão está pregando calvinismo, né? Está muito próximo do calvinismo, então eu me acho imbuído da responsabilidade de adverti-lo, né? De passar esse caso para o pastor, porque ele tem autoridade. Eu preciso passar isso para quem tem autoridade. Conversa fiada, hein, irmãozinho? Que papo furado esse. A autoridade nossa é isso aqui, ó. A autoridade nossa não é pastorzinho da igreja adventista metido a besta, não. Pastorzinho distrital da igreja adventista são coitados. Os pastores distritais da igreja adventista, com raríssimas exceções, são coitados, né, que vivem rebolando na mão dos seus superiores, que estão aonde? Nas associações, nas uniões, nas divisões, né, até alcançar o grau maior da hierarquia adventista, que é a Associação Geral lá nos Estados Unidos. Pastorzinho distrital não tem moral para nada. Nada. Não tem autoridade para absolutamente nada. É um pau mandado. É um pau mandado. É isso que é pastorzinho de igreja distrital da igreja adventista do sétimo dia. Aí vem esse irmão, eu tenho que passar seu caso para uma autoridade, né? Porque eu acho que o que você está pregando se aproxima muito do calvinismo, e nós somos arminianos, irmão. Nós somos arminianos, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vem um irmão pregando o evangelho, ele não cita Calvino, ele não cita nenhum grande teólogo da teologia reformada, né? Os do passado e os do presente, não cita ninguém. Ele cita a Bíblia e aí o camarada já enquadra ele dentro do calvinismo, como se o calvinismo também fosse coisa do diabo. E para o arminiano é, né? Que nunca entendeu. Nunca entendeu o que é evangelho. Olha, quem detona o calvinismo é porque nunca entendeu o evangelho. Simples assim. Simples assim. Né? Quem detona o calvinismo é porque nunca entendeu o que é evangelho. Entendeu? É isso mesmo. Aí vem esse irmãozinho cheio de... com suposta humildade, né? Suposta polidez, educação, pisando em ovos. Mas, entende? Esse negócio de afirmar que a gente está salvo é algo complexo. Complexo é a doutrina na qual você crê, ô irmãozinho infeliz, que não sabe se está salvo ou não, que não sabe se irá morar no reino da glória ou não, você não tem certeza. Aí você quer chamar as pessoas para essa sua mesma duvidazinha que você tem. Meu Deus do céu, esse povo é muito incoerente. Muito incoerente. Eu quero tirar o irmão da outra igreja, porque eu acho que ele está errado. Para ele estar certo, ele tem que vir para a minha igreja, a igreja adventista. Ele lá está convicto de que está salvo, mas quando ele vem para a igreja adventista, a igreja consegue incutir na cabeça dele o seguinte: irmão, não, você não está salvo ainda não. Ainda não, irmão. Ainda não. Aí você pergunta para ele: você foi salvo? Sim, eu fui salvo. Então você está salvo? Aí ele fala: não. Como não? Oh, meu Deus do céu. Olha, é impressionante. É impressionante. É como, me utilizando daquela metáfora que Pedro se utiliza lá, se não me engano, na sua segunda epístola, capítulo 2, salvo engano, onde ele fala
do cão que volta ao seu vômito e da porca lavada que volta à lama. O cão voltou ao vômito porque sempre foi cão, não foi cristão. Era cão e sempre foi cão mesmo dentro da igreja. A igreja adventista está cheia de cães que, vez ou outra, voltam aos seus próprios vômitos. A igreja adventista está cheia de porcos lavados, né, que, vez ou outra, voltam para o seu lamaçal ou lodaçal. Nunca foi cristão de verdade, foi cão e foi porca. Um cão lavado pelo batismo, a porca lavada pelo batismo. Nunca foram cristãos de verdade, nunca foram verdadeiros de verdade, né? Aí vem os cães e as porcas lavadas e lavados falar do irmão que já recebeu a revelação do evangelho da graça do Senhor Jesus, condenando-o como se ele estivesse pregando doutrina do diabo, como acontece com todos nós que recebemos essa graça maravilhosa, esse conhecimento do verdadeiro evangelho, e a partir daí se tornou algo incompatível ser adventista, estar dentro da igreja e aceitar esse evangelho maravilhoso. Algo incompatível. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas que já conhecem o verdadeiro evangelho dentro da igreja acabam saindo porque fica insustentável a vida dessas pessoas lá. Essas pessoas passam a ser policiadas. Essas pessoas passam a ser objetos de policiamento, né, de censura, como é o caso do Maurício agora. É o caso do Maurício agora. Não foi isso que nós falamos, Maurício? O ano passado ainda, quando nós começamos as nossas conversas, não foi isso que nós falamos? Está demorando até demais? Você ainda está dentro da igreja ainda? Ainda estão deixando você pregar, Maurício? Ainda estão deixando você pregar? Mesmo depois do que você está pregando, que é maravilhoso. É maravilhoso. Gente, o que o Maurício está pregando é o verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus. É isso aqui, ó. É Bíblia. Maurício não está falando de Calvino. Maurício não está citando nenhum teólogo reformado. Ele só cita a Bíblia. Ele só cita a palavra porque ele entendeu o que é o verdadeiro evangelho. Ele entendeu. O Espírito Santo revelou a ele. Aí o irmãozinho fala outras coisas. Além de afirmar que está salvo é algo complexo. Imagino quanta complexidade existe em afirmar eu estou salvo pela graça do Senhor Jesus. Existe muita complexidade nisso, muita complexidade. Porque na visão dele, na visão imbecilóide desse irmão, né? Na visão torta, na visão pobre, mesquinha e medíocre, afirmar que está salvo faz com que a pessoa... É aquele velho pensamento adventista, né? Aquele pensamento idiota de adventista. Afirmar que está salvo pode servir como uma chancela para a pessoa sair por aí pecando, fazendo o que quiser, porque já está salva mesmo. Meu Deus do céu! Qual foi o teólogo reformado que já afirmou tal bobagem? Qual foi o apóstolo, qual foi o escritor da Bíblia que afirmou tal bobagem? Pelo contrário, você vê o apóstolo da graça, chamado Paulo, aquele que mais fala sobre eleição, aquele que mais fala sobre predestinação, aquele que mais fala sobre soberania divina, exortando, advertindo gravemente os irmãos recém-convertidos a continuarem batalhando contra o seu corpo, porque do seu corpo não sai coisa boa. O pecado habita nesse corpo aqui e nada de bom está nesse corpo. E Paulo, então, tem que advertir com gravidade, exortar com força aos irmãos recém-convertidos. Olha, batalhem, lutem contra a carne, ofereçam vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí vem um imbecilóide desse, querendo censurar o Maurício, falando bobagens, bobagens. É a porca, é o cão que foi lavado pelo batismo, que está prestes a voltar para o vômito ou para o lodaçal, já que não acredita que está salvo, né? A qualquer momento ele pode voltar para o lodaçal ou para o próprio vômito, não é? Então, não acredita que está salvo. A graça de Jesus não é suficiente para ele. Não entende absolutamente nada de graça irresistível. Não entende de depravação total, não entende nada de depravação total. Não entende nada do mecanismo, né, da fé,
né, que é um dom de Deus, não entende absolutamente nada e quer censurar o irmão que já entendeu, né, que está pregando o evangelho de forma maravilhosa. No final da conversa, supostamente polida e educada, ele diz: sigo procurando entender mais a Bíblia. Segue procurando entender mais a doutrina adventista. E tem mais, hein? Vou falar uma coisa no final desse vídeo aqui. Conhecer a Bíblia é uma coisa. Conhecer o Evangelho é outra coisa. Tem gente que já leu a Bíblia mais de 50 vezes. Eu conheci um irmão, dentro da igreja adventista, que na época em que eu ainda frequentava lá, nem sei se esse irmão está vivo, ele já tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes. Coitado, nunca entendeu o que é Evangelho. Quando eu pregava na igreja adventista, dava umas pitadinhas aqui e ali de Evangelho. Pitadinhas, hein? Imagina se eu falasse claramente, como eu falo aqui na TV Caminho Livre. Já tinham me crucificado lá, né? Nunca entendeu o que é Evangelho. Leu a Bíblia mais de 50 vezes e nunca entendeu o que é Evangelho. Nunca. Então, conhecer a Bíblia é uma coisa. Agora, saber o que é Evangelho é outra coisa. Outra coisa. Tem gente que conhece a Bíblia de cor e salteado, mas não sabe o que é Evangelho. Nunca soube. Interessante é que, quando eu li um livro do pastor Desmond Ford, onde ele trata onde ele publicou algumas partes do relatório da reunião que houve lá em Glacierville, no Colorado, em 1980, quando a igreja armou aquele circo para confrontar o pastor Desmond Ford, que desafiou, né, aquele ensino imbecilóide e antibíblico da Igreja Adventista acerca de juízo investigativo, 1844, aquela bobeirada toda, né? Quando o pastor participou desse circo que a igreja armou lá em Glacierville, ele publicou num livro, eu tenho aqui esse livro, infelizmente esse livro não foi publicado em português, ele publicou partes dos relatórios aos quais ele teve acesso. Relatórios da administração da igreja, falando uma série de coisas. Mas quem participou da reunião de Glacierville e que já estava concordando com os posicionamentos de Desmond Ford, porque todos eles eram bíblicos, todos bíblicos, esses todos que participaram dessa reunião e que já concordavam com Desmond Ford foram demitidos, né? E todos eles disseram o seguinte: nunca deram uma oportunidade para que o pastor Desmond Ford se defendesse verdadeiramente. Armaram um circo, né? Só para dizer o seguinte: não, a igreja adventista se reuniu sim com ele. Mais de 110 pastores do mundo inteiro se reuniram lá em Glacierville. Foi uma festa, né? Todo mundo saiu lá dos seus respectivos países com tudo pago, foi para os Estados Unidos, né, tudo pago, tudo por conta, hotelzinho 5 estrelas, comidinha boa, se reúnem naquele circo, tapinha no ombro, aquela coisa toda, né? Agora nós vamos, né? Pastor, o que eu queria dizer? Que o pastor Desmond Ford, nesse livro, ele diz o seguinte: olha, a igreja adventista está marchando para trás. Por quê? Porque a igreja nunca soube o que é evangelho. Se fosse eu, um Zé Ruela, né? Eu sou um Zé Ruela. Se fosse eu que estivesse afirmando isso, né, de primeira, quem me assiste aí poderia, evidentemente, desconfiar, né? Como já desconfia, né? Muitos desconfiam. Mas quando um doutor em teologia, que morreu recentemente, morreu como adventista, de coração, porque tiraram as credenciais dele também, demitiram ele também, né? Morreu como adventista do sétimo dia. Mas quando algum doutor do calibre de um Desmond Ford afirma tal coisa, aí as pessoas ficam meio assim, né? Assim como um outro que morreu dentro da igreja adventista, se não me engano em 2012 ele faleceu, que é da época de Desmond Ford também, Raymond Cottrell, também não sustentava mais essa interpretação tradicional da igreja sobre 1844. Mas ele, apesar disso, ele permaneceu dentro da igreja. Ele simplesmente não ensinava isso abertamente dentro da igreja, mas ele já sabia
que essa interpretação da igreja é fajuta, é antibíblica, não encontra suporte bíblico. Então, quando você vê pessoas de um calibre, de um Desmond Ford, de um Raymond Cottrell e de outros tantos, aí você começa a balançar, né? Opa, vou procurar saber. Né? Essa deveria ser a atitude bereana, mas não é isso que a gente vê normalmente. O que a gente vê é aquela atitude denominacionalista, arrogante, prepotente. Não, a igreja adventista é a verdadeira. Só ela tem a verdade, só ela guarda os mandamentos. Né? Ela é a igreja de Deus na terra e pronto, acabou. Entendeu? Pronto e acabou. Né? Os outros estão todos errados. Se eles quiserem ser salvos, tem que vir para dentro da igreja adventista, guardar os sábados, serem selados para serem salvos. Esse é o pensamento de muitos imbecilóides lá dentro. Vou ficando por aqui. Foi um desabafo, mais um desabafo que eu fiz. Mas eu tinha que fazer isso, porque eu fiz primeiro em nome de Jesus. Depois, em nome do meu amigo, meu irmão Maurício, que está lá no Rio de Janeiro. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre Romanos capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 12. Até o 13, tá? Do versículo 5 até o 13. Eu ia fazer isso agora, mas em função dos últimos acontecimentos, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá certo? No último vídeo, onde nós estudamos a palavra, nós tratamos de falar um pouco sobre Romanos 10, de 1 a 4, onde no versículo 4, Paulo diz assim, vamos ler o 3 também. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Né? Então a gente falou um pouquinho sobre isso aqui. Esse é um texto maravilhoso, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre ele, as implicações dele, e a gente vai continuar no próximo vídeo, falar sobre Romanos 10, de 5 até o 13, tá bom? É mais um trecho precioso da palavra de Deus, e é sempre estar em contato com a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, é o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.